Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Vai aí no versículo de número 19, em nome de Jesus. Ok, bloqueio automático nunca. É isso, vamos lá. 19, quem achou, diga graças a Deus. Opa, 19, quem achou, diga Escola Bíblica Dominical. Eu vou esperar. Vê aí, se quem está do teu lado precisa achar, a gente espera. Glória a Deus. Bendito Deus. Quem achou o profeta Abacuque, o capítulo 3, versículo 19, diga amém. Diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Ao regente de música para instrumentos de corda. Vamos ler aquela versão ali, todo mundo junto? No 3, vamos lá? 1, 2 e 3. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Diga amém. A gente está no final de um texto do profeta Abacuque, onde ele narra uma visão do juízo divino. E também a gente chama isso aqui de uma oração, embora a gente saiba que o livro do profeta Abacuque, ele é mais uma oração de fato do que uma profecia. Porém, apenas o verso 2, lá desse capítulo 3, você percebe ele falar com Deus uma oração. E também no capítulo 1, ele tem um momento que fala com Deus, ele reclama com Deus, ele é um profeta que não gosta de monólogo, ele em todo tempo questiona, em todo tempo ele fica meio abusado, clamando por justiça, porque esse ambiente que ele vive é um ambiente de injustiça, é um ambiente onde as coisas acontecem de uma maneira onde a crise está aflorada. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Os textos bíblicos, eles existem exatamente para que eu e você possa entender o que aconteceu lá e então trazer para o nosso tempo e aplicar por aqui agora, para ver aonde a gente pode ajudar, onde a gente pode melhorar em tudo aquilo que os textos bíblicos nos ensinam. E esse texto, propriamente dito, ele traz para a gente algo muito interessante. O profeta está no meio de uma crise, ele está fazendo questionamentos, vive sofrimentos, mas ele também resolve fazer uma oração. Aqui eu já começo abrindo uma adendo, e no meio da minha e da tua luta, não adianta apenas questionar, reclamar, culpar o outro, achar que as coisas não estão acontecendo como eu pensaria. Porque às vezes a gente pensa que tem que ser de uma forma, mas Deus quer resolver, quer realizar de outra forma. O que a gente tem que continuar fazendo é orando, é clamando, é pedindo a Deus que possa agir. Deixa eu ver se tem gente aqui que gosta de orar. Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Isso quer dizer que eu oro hoje, mas amanhã não acontece, eu continuo orando. Isso quer dizer que eu oro hoje, eu oro amanhã, e depois de amanhã não acontece, eu continuo orando. Isso quer dizer que eu oro hoje inteirinho, não acontece, no outro dia eu sigo orando, porque Deus não vai ser oração. Enquanto o povo não resolver, agora, deixa eu ver quem entende, essa beleza pode ser grande, a tua vida pode ser grande, mas você não pode parar de orar. A tua vida tem que ser oração, porque uma hora ou outra, Deus vai atender. Eu já venho vendo sempre, atendido essa noite, tem família que Deus já está visitando, tem lugares que Deus vai lá na tua casa, tem problema aqui na tua casa, que Deus já está vendo e já está vindo. Ah, meu Deus do céu, tem crente que pode levantar a mão aqui e profetizar, acredite que Deus está dando ordem aos anjos, está indo lá na sua casa para resolver uma questão que você não consegue resolver. Oh, bendito Deus! Aleluia! Aleluia! E nós temos que fazer isso. Abacuque começa o capítulo 1 exatamente fazendo isso, questionando, reclamando. Até quando clamarei? Capítulo 1, versículo 2. E não escutarás, Senhor. Ele questiona Deus, ele reclama com Deus. A queixa dele
exatamente por conta dessa injustiça. Temos visto tanta injustiça, mas sabe o que a gente faz, cara, de sexta-feira? A gente tá nem aí. Vê quem está do nosso lado sofrer, vê quem está na nossa casa sofrer. Vê a gente do trabalho sofrer, mas não é comigo, tá tranquilo. O profeta não, ele se levanta e começa a orar e reclama. Ou gritaria a ti, violência e não salvarás? A nossa nação vive um momento conturbado, um momento de crise. E o que nós temos que fazer é tomar o exemplo do profeta Abacuque. Começar a clamar, começar a pedir a Deus. Mais ou menos o que ele está fazendo aqui tem acontecido na nossa nação, tem acontecido no Irã, tem acontecido em nações onde o cristianismo começa a aflorar e incomodar muita gente. Sabe por quê? Aonde a presença de Deus chega, a tristeza tem que bater em retirada. Aonde a presença de Deus chega, Jesus colocou o pé, o demônio tem que sair, nem que seja no meio de porco, porque onde Deus está, a porcaria tem que ir embora. Ei, a poder do sangue de Jesus, se você estiver em Deus, quando você estiver em casa, se tiver alguma porcaria, ela vai bater em retirada. Alguém acredita nisso? Fofoca, contenda, pecado vai sair, e sobretudo aquilo que não leve, não exalta a Deus, tem que bater em retirada. E o profeta não aguenta mais. Então ele enxerga, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, ele pede a Deus para perceber que a lei está se afrouxando. E parece que é o que a gente vê nos nossos dias. A lei se afrouxa. A lei está tomando os moldes do que os homens da toga querem. Eles estão invertendo os papéis. Quem é para fazer lei é o legislativo. São vereadores, deputados estaduais, federais, mas eles querem mexer nisso aí onde não é a demanda deles. Ei, a Bíblia diz que a gente deve ficar onde foi chamado. Isso serve para a gente também. Tem hora que a gente esquece de se meter onde não tem que se meter. Quer um conselho? Fica aí onde Deus te colocou. Mas fulano está indo bem, calma, fica em paz, mantenha a tua posição. Numa hora ou outra Deus pega e muda você de cargo, muda você de função. Mas eu não aguento mais a perseguição no meu trabalho. Fica firme. Aguenta só mais um pouquinho, continua orando. Bota Josué e coloque no céu, porque Deus vai responder. Não adianta bater boca, não adianta reclamar. Deus é que vai agir. Deus é que vai agir. Deus é que vai agir. Deus é que vai movimentar em teu favor. Então fica em paz, porque Deus vai agir. E ele segue reclamando, falando que o ímpio cerca o justo. De todo modo que a justiça existe, ela é pervertida. Só que ele começa a, nesse momento, escutar que mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo no momento de crise, ele enxerga o Deus da história. Ele enxerga um Deus que trabalhou em favor do seu povo e ainda trabalha nos dias de hoje. Dos versículos 3 ao 6, ele começa a perceber exatamente o tamanho daquilo que Deus pode fazer. E ele vai falando, vede entre as nações, e olhai maravilhados, admirados, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Eu estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ele está percebendo que Deus, mesmo no momento do caos, ele resolve levantar alguém para poder colocar ordem em algum lugar, mesmo que seja alguém que não tenha ímpeto nenhum, não tenha nenhum tipo de tolerância, alguém que não tenha um mínimo de piedade. Pelo contrário, eles são totalmente impiedosos, eles fazem a justiça do modo deles, eles resolvem tomar os despojos de todo mundo, eles querem ganhar, não na força, saem matando e tomam tudo e fazem a pilhagem e vão acumulando riqueza. Deus está falando, eu vou aproveitar esse pessoal aí que é meio louco para poder dar um ajuste nisso aí, já que você acha que eles estão errados, Abacuque. E ele começa a perceber que Deus realmente, em um momento ou outro, vai usar até o teu inimigo para colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Como assim, pastor? Um dia eu estava escutando um testemunho e a pessoa falava que anunciou na rádio que estava precisando de um alimento. E aí anunciou na rádio que precisava de uma cesta básica. A rádio começou a divulgar, precisando de uma cesta básica para entregar no endereço tal. Aí um camarada que é de uma religião diferente da nossa olhou aquilo e falou, eu vou lá e vou doar. Quero ver na hora que ela me perguntar quem é que deu para ela ouvir, o que eu vou falar para ela. E aí essa pessoa foi lá, bateu na porta da senhora, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu estou repetindo. E quando a senhora abriu, ele falou, eu trouxe uma cesta básica que a rádio pediu. Ela falou, pode entrar, coloca ali na cozinha. Quando ele colocou na cozinha, aquele camarada que era de uma religião que é uma religião afro, uma religião que gosta de cultuar a deuses que nós não cultuamos, e nem essa senhora cultuava,
ela virou e falou para ele assim, não preciso saber de que ela tem certeza que a senhora não quer saber quem é que mandou para cá essa cesta básica. Por favor, eu preciso parar aqui. Vira para quem está do teu lado direito e esquerdo e fala assim, ó, quando Deus mandar uma bênção na tua casa, quando Deus fazer o teu telefone tocar e alguém quiser te entregar alguma coisa, não pergunte de onde veio, porque quando Deus quiser te abençoar, ele vai usar até o diabo se ele quiser usar, mas a bênção vai chegar lá na sua casa. Aí aquela mulher olhou e falou assim, eu não quero saber quem foi, porque quando Deus manda até o diabo obedece. Quem tem mão para levantar e adorar? Eu não sei se você vai entender, mas tem inimigo que vai ter que se render, e amanhã vai fazer alguma coisa para te ajudar. Oh, meu Deus! Abacuque começa a enxergar isso. E ele percebe que algumas coisas fogem do seu controle. Ele segue descrevendo o tamanho de Deus, ele coloca, falando as situações dessa nação, que é uma nação dura, uma nação cruel, uma nação fraudulenta, uma nação que não está nem aí para quem está do seu lado, para tudo que ela deseja fazer, ela vai, e mesmo que tenha sido na base do sangue, eles fazem isso. Tu conhece gente assim, que se eles precisarem te abater para alcançar o que eles querem, eles vão fazer isso. Se eles precisarem denegrir a tua imagem, eles vão fazer isso. Se eles precisarem dizer que você fez uma coisa que não fez, eles vão fazer isso. É o tipo de gente que é cruel, impetuosa, é o tipo de gente que marcha para tudo que é lado, falando mal da gente, tentando se levantar, querendo se apoderar daquilo que devem poder na nossa mão. Eles são apavoráveis, eles são terríveis, mas ao poder no sangue de Jesus, eles tentam criar sua própria justiça, mas Deus é maior. Deus se levanta para poder nos defender e fazer aquilo que nós não podemos fazer. E eu creio que essa noite Deus está se levantando para nos ajudar. Tem gente que vem ao nosso caminho com violência, tem gente que vem ao nosso caminho tentando fazer com que a gente seja prisioneiros, tentando menosprezar aquilo que Deus confiou na nossa vida, mas eles não vão conseguir. Tentando destruir aquela fé que habita em nós, aquela fé que vem lá do recôndito da nossa alma, que a gente entende que nada e ninguém pode apagar esse desejo de alcançar aquilo que nós temos. E aí ele segue dizendo, ele vai falando que ela é terrível, espantosa, o seu juízo, sua dignidade vem dela mesma, ou seja, ela faz aquilo que lhe apraz. Versículo 9, eles todos vêm com muita violência. Versículo 10, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Esse pessoal era ruim demais. Esse pessoal debochava, eles ficavam rindo, zombando dos reis e tomavam tudo deles. Essa era o exército caldaico, o exército babilônico. Eles faziam tudo dessa maneira. Mas Deus resolve fazer um dito de condenação, porque o profeta começa a se queixar, ainda no capítulo 1, versículo 12. Ele começa a reclamar, ó Senhor meu Deus, se quiser botar no telão, por favor, eu te agradeço. Ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos? Ó Senhor, puseste esse povo para juízo? Ó rocha, tu estabeleceste para a correção. Tu que estás tão puro de olhos. Ah, meu Deus, ele começa a mexer com Deus aqui. O profeta começa a mover o coração de Deus, mostrando para Deus algumas coisas que só Deus pode ver. Sabe, porque tem hora que tem pessoas que sentam do nosso lado e a gente não consegue enxergar a maldade deles. Tem pessoas que mandam mensagem para a gente e falam assim, conta comigo, eu quero te ajudar. Mas na verdade eles querem tramar uma cama, tramar um probleminha, colocar uma pedra no teu caminho para você tropeçar e cair. Mas a poder no sangue de Jesus, Deus vai te mostrar. E você vai fazer com que Deus também saiba que tem gente que está do teu lado, que vai arrancar. Porque a gente às vezes não tem força. Tem gente que só olha na cara dele ou dela e fala, se eu pudesse dar um pedala. Mas não dá! Não dá. Diga para quem está do teu lado, a vontade dá e passa. Segura a tua onda. Sentir vontade de dar um tapa, segura a onda. Sentir vontade de gritar, segura a onda. É Deus quem peleja, é Deus quem peleja. É Deus quem vai guerrear a tua guerra. Então segura a tua onda, guarda a tua viola, porque no momento certo Deus vai se manifestar em seu favor. Então segura a onda que vai acontecer. Aí ele segue fazendo isso. Depois que ele começa a falar com Deus sobre a maldade, a perversidade deles, Deus mostra para ele como ele vai se colocar. Porque Abacuque no capítulo 2 ele fala, eu vou me colocar na torre de vigia.
E eu e você temos que fazer isso, porque no meio da crise o que a gente tem que fazer é orar. No meio da crise o que a gente tem que fazer é vigiar, porque a gente precisa vigiar sempre. O que vem primeiro, orar ou vigiar? O que vem primeiro, orar ou vigiar? Vigiar. Depois orar, porque às vezes você não vigia, aí até no meio da oração você fica confundido e se engana. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a poder no sangue de Jesus, vigie com quem você fala, vigie com quem você anda, vigie com quem você se relaciona, porque senão vai dar ruim lá na frente. Abacuque fala, eu vou ficar sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá, e eu terei como resposta a minha queixa. Vai chegar um momento que Deus vai trazer a resposta para a sua casa, para a sua oração, para a sua vida, para a sua família. Tem coisas que nós não vamos conseguir, mas Deus vai se levantar. O adversário é nosso, mas a guerra deles é com o próprio Deus. É com o próprio Deus. Ei, só quem tem adversários aqui, levante a mão. Só quem tem adversários, eu quero profetizar que você não vai mover uma palha. Deus esta noite se levanta e vai dar cabo de cada um deles. E aí o trabalho de Deus vai acabar. A sua casa Deus vai acabar. Eu não sei onde é. Deus vai acabar com cada adversário. Alguém acredita? Alguém pode adorar a Deus porque Ele está agindo e está dando cabo dos teus adversários. Que é isso, pastor? Aí o capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passa correndo possa vê-la. Aqui foi a inauguração do outdoor, né? Tábua grande, para quem passa correndo possa vê-la. Foi quando começou o projeto do outdoor. Aí, essa visão que ele começa a descrever exatamente é a maneira com que Abacuque começa a perceber que Deus faz um dito de condenação. Porque é difícil alguém mexer com a menina dos olhos de Deus e sair impune. É difícil alguém mexer com quem é a coroa da criação e sair impune. Aí Deus começa a mostrar para ele que vai fazer algumas coisas. Até porque Abacuque demonstra aqui, a única vez que acontece no Antigo Testamento, essa palavra aqui acontece aqui. Versículo 4, capítulo 2. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé, ou por sua fé. Aqui é o único momento, a única vez que a palavra fé, pistes, acontece no Antigo Testamento. Aqui não é pistes, que pistes é do grego. Aqui é emuná, que é exatamente aquilo que brota do fundo da alma, aquilo que a gente confia. Só quem confia no Deus Todo-Poderoso, levante uma de suas mãos. Só quem confia. Então eu quero dar a palavra para a sua vida e para a sua casa. E tem gente que não entende, mas o justo viverá da fé. Tem gente que já parou para murmurar, mas o justo viverá da fé. Tem gente que não compreende, bate boca, reclama, mas o justo viverá da fé. Eu profetizo que você será justo. Você vai vencer essa dificuldade. Você permanecerá justo na presença de Deus, porque nada e ninguém vai parar o projeto que Deus tem na sua vida. Quem pode adorar a Deus? Quem pode exaltar a Deus? Deus é grande, Ele é poderoso, Ele está aqui, eu sinto a presença de Deus. Quem pode adorar? Oh, bendito Deus, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, refaço, remai. Emitiato, remitsacalaua. Oh, glória a Deus! Aí Deus começa a demonstrar que vai haver uma destruição dos dos babilônicos. E ele fala isso a partir do versículo 7. Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirás de despojos para eles. Aí entra o versículo 8 e o 9 e começam os ditos de condenação. Olha o que diz o texto. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar-se das garras da calamidade. Ele começa a dizer exatamente sobre as negociações fraudulentas que eles faziam para poder alcançar lugares altos. Tem gente assim que nós conhecemos. Aqui não tem não, eu creio. Aqui não tem não, eu profetizo. Aqui não tem não, eu digo a poder no sangue de Jesus, se isso tenta te envolver, você não vai dar lugar a isso, porque isso aqui não agrada a Deus. Ai daquele, isso é um dito de condenação, do mesmo jeito que Jesus fala lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, ele está falando aqui, através da boca do profeta Abacuque. Então ele fala, ai daquele, versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com maldade. Tem gente que constrói um verdadeiro império com sangue, matando gente, difamando gente. Ah, meu Deus do céu. Aí ele segue no versículo 15. Ai daquele que há de beber,
que dá de beber ao próximo, adicionando a bebida do seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Ei, gente, tem muita gente que tenta nos enganar, tenta nos fraudar, para enxergar alguma coisinha que a gente deixou lá atrás, mas que Deus já nos perdoou. Quem percebe que tem perdão de Deus aqui para a sua vida essa noite? Deus há de se levantar para mover aqueles que tentam fazer com que a gente pare. Ele segue todo esse dito de condenação fazendo uma descrição da majestade de Deus, daquilo que Deus vai fazer, porque só Deus é que pode matar, só Deus é que pode acabar com essa galera que tenta acabar com a gente. Aí entra exatamente aquilo que só Deus pode fazer. Aí entra Abacuque falando da idolatria, entra Abacuque falando de tudo aquilo que eles fazem para poder não adorar a Deus, e ele faz exatamente, começa a oração do capítulo 3, uma oração para mostrar a Deus aquilo que ele precisa, para falar com Deus acerca dos seus questionamentos. No capítulo 3, ele começa, no versículo 2, pedindo ao Senhor para avivar a obra, pedindo ao Senhor que a fama de Deus chegou e ele temeu, e ele faz isso de uma maneira que mexe com a gente. Como é que ele faz isso? Ele diz: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele vai seguindo, vai descrevendo, vai falando o tanto que Deus deve se manifestar, porque tem momentos, irmã Jaqueline, tem momentos, irmão Watson, que nós precisamos reconhecer o tamanho de Deus e a nossa pequenez. Nós precisamos reconhecer o tanto que Deus é forte e a gente é fraco. Nós precisamos reconhecer que não é pela minha força, não é pelo meu braço, não é pela minha interlocução, é pelo poder que há em Deus, é pelo poder que há na oração, é pelo poder do joelho que se dobra, é pelo poder que Deus tem para fazer alguma coisa na minha e na tua vida. Então ele faz isso. Ele diz: Senhor, então aviva no decorrer dos anos, que ele está no meio de uma caminhada e começa a pensar em fracassar. Irmão Zéias, a nossa vida é assim. Tem dia que a gente começa um projeto e quando chega no meio dele, fala: não aguento mais, eu vou parar. Aí o que Abacuque pede é exatamente: Deus, traz vida novamente, renova a minha força, coloca no meu coração o gosto de fazer isso. Senhor, me faz de novo entender a tua vontade. Que não é pelo meu gosto, é pelo teu. Porque se fosse assim, eu e você não estaria nem aqui, estaria em casa, estaria dormindo, estaria em qualquer lugar, menos aqui. Mas a gente sabe que lá em casa não resolve, mas aqui eu recarrego. Lá em casa não tem o que eu quero, mas aqui Deus responde a minha oração. Lá em casa ninguém vai poder fazer nada, mas aqui tem um batalhão de gente orando de mão esta vida e profetizando. Quem tem medo para levantar? Comece a profetizar agora aquilo que você pensa em parar. Comece a pedir a Deus agora aquilo que você pensava e deixar para trás. Deus te dá a força, Deus vai avivar, Deus vai renovar aqui pela essa palavra. Quem pode entender aquilo que Deus fará na tua vida? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Oh, meu Jesus amado! Ele começa reclamando exatamente e pedindo para Deus mover isso. Porque nesse momento em que ele se envolve na oração, é o momento exatamente que ele percebe que aqui os babilônios, os caldaicos, podem varrer uma vez por todas, todos eles. Mas ele se lembra de tudo aquilo que Deus fez. Ele se lembra de tudo aquilo que Deus é, do Deus da história, daquilo que naturalmente ele pararia, mas ele se lembra: não, uma vez Deus agiu. Existiu um povo que Deus fez abrir o mar para que eles pudessem passar. Tinha um camarada franzino que ele estava no meio de um gigante, no meio de uma roda, o gigante falava: tem um incircunciso aí. Ele se levantou e falou: quem é esse circunciso? Então eu quero que você entenda, do mesmo jeito que Deus foi com esses homens, com essas mulheres, Deus também será na tua vida, Deus também será na sua casa. Nada vai te parar, não tem dificuldade que vai fazer você mudar, não tem dificuldade que vai fazer você fracassar, porque o teu comportamento vai fazer com que Deus saiba que você está de pé. Quem tem mão para levantar, isso é sinal que você está de pé, que você não parou, você não vai fracassar. Ei, Deus tem uma vitória para sua casa, Deus tem uma vitória para sua vida. Eu começo a encerrar, pastor Marcos Alvim, porque do mesmo jeito que Abacuque era impaciente, questionador, nós também somos. Do mesmo jeito que Abacuque tinha esse forte senso de justiça, nós também temos, para aquilo que nos agrada apenas. Do mesmo jeito que a perversidade dos caldeus e dos babilônicos tentava invadir Abacuque, ele se incomodou com isso.
Deus se descreveu como um santo na memória dele. E é o que ele faz comigo e contigo todos os dias. O que falta é a gente compreender que Deus ainda está de pé para agir em nosso meio. Ele ainda é Deus, ele não parou. A Bíblia diz que ele era, é e há de vir. Deus continua sendo potente, ele continua sendo onipotente, ele continua sendo presente na vida da vida, mas ele continua sendo também onipresente. Já tem gente aqui que entendeu, não é apenas em você, na tua família, na tua casa, é em toda a nossa igreja, em Itaberuna. Deus também vai agir, ele vai movimentar em nosso favor. Quem acredita que Deus já está agindo? Glória a Deus! Então, de forma literal, ele começa a reclamar tudo isso. E ele pede para que Deus se manifeste. Lá no versículo 9, ele fala algo que deixa a gente para pensar. O teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava cheia de flechas. Divides a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. A inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos bem alto. Ele começa a descrever coisas que aconteceram no passado. A saber, o versículo 11 do capítulo 3, ele fala: o sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Sabe o que é isso aqui? Ele está lembrando lá de Josué. Ah, meu Deus do céu. Quando Josué vence aquela peleja, quando Josué consegue perceber a boa mão de Deus, onde o sol e a lua param e o tempo começa a não vencer como era para vencer, porque daqui a pouco o nosso horário finda, mas o relógio de Deus continua correndo, porque Deus é o cronos, do Deus é o Kairos. O Kairos de Deus tem o seu tempo. Ei, Deus já está agindo no tempo dele. Não adianta bater queixo, não adianta ficar de mimimi. Deus já está movendo. Vem crer aqui que Deus está movendo. Lá na tua casa, Messi. Lá na tua casa, meu irmão. Lá na tua casa, meu querido. Ei, Anderson, lá na tua casa. Lá na tua casa. Deus já está movendo, eu creio. Quem tem mão para adorar, levanta a mão de agora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A maldade dos outros não vai parar a gente. Ah, meu Deus do céu. Deus irá nos ajudar. Você acha que Deus é menor do que esse teu problema? Você acha que Deus é menor do que essa tua luta? Você acha que Deus ele vai ficar incomodado em ver o meu e o teu desespero? O profeta desesperou. O profeta questionou, murmurou, reclamou, colocou Deus em xeque, achando que Deus ia mover alguma coisa. Agora, no momento certo, Deus começa a agir. Sabe por quê? Porque você tem um limite. Todos nós temos limite. Aquele limite que a água transborda da caixa. Aquele limite que não dá mais que o leite entorna. Lá do burro, lá da... Ah, meu Deus do céu. Eu sei que você tem um limite, mas fique em paz. Antes de tornar esse caldo, Deus vai se levantar. Antes de morrer, isso tudo Deus vai agir em teu favor. Eu creio que Deus vai se levantar, Deus vai agir, Deus vai fazer, colocar tudo no lugar, aquilo que precisa ser colocado no lugar. Antes que a gente fique desesperado. E aí ele faz um texto mais embaixo, que é o... Ah, meu glória, meu Deus glorioso. Ele fala no versículo 16, abre a tua Bíblia, esse eu quero que você abra. Esse eu preciso que você abra a sua Bíblia para você compreender as características que Abacuque começa a sentir quando ele percebe que a boa mão de Deus ela está agindo em favor dele. E nós precisamos também entender isso. Nós precisamos compreender que o nosso Deus é aquele que age em nosso favor. Olha o que Abacuque fala no versículo 16 do capítulo 3. Quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído, a fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram, aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tem dias que a nossa experiência com Deus é tão grande que Ele vai mexer com o nosso íntimo. Só que é literal. O que Abacuque está dizendo é o que ele sentiu. O ventre dele se mexeu. Ele sentiu ruídos. Sabe quando você começa a passar mal que tem que correr para o banheiro? Quem está me entendendo? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Tem coisa
que Deus vai fazer você ter experiência com Ele, que vai mover com a tua vida, vai te fazer colocar para fora aquilo que não presta. Você vai entender que somente Deus é que pode agir dessa maneira. Tem coisa que você já tentou, o médico já tentou, você já foi em psicólogo, psiquiatra, já teve até na sala vermelha, na sala vermelha. O sinal olha aqui é que está vendo para você, porque Deus manda te dizer: levanta e começa a caminhar, porque eu vou mexer no teu interior. Eu vou mandar uma coisa no teu coração, eu vou fazer colocar no lugar aquilo que precisa. Quem pode, quem acredita, pastor, mas eu não sei como é, eu também não preciso saber, mas Deus vai fazer. Apenas creia. Quem tem tempo para acreditar, quem tem tempo para adorar, levanta também e adora a Deus. No seu íntimo, ele começa a perceber isso. Mas o que me chamou mais atenção aqui agora, pastor Marcos Alvim, foi exatamente quando ele diz que ele vai aguardar em silêncio. Bota no telão aí, bonitão. Capítulo 3, versículo 16. Algumas versões não falam em silêncio. Algumas versões falam que ele vai ficar tranquilo. Alguém tem essa versão aí? Levanta a mão só para eu saber. Só para eu saber. Algumas versões falam que ele vai aguardar tranquilamente até Deus se manifestar para resolver. A sua fala isso, irmão Petrônio? Oh, glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Fica de pé em nome de Jesus. Mas já fica de pé olhando para quem está do teu lado e fala assim, ó, fica em paz. Essa peleja não é sua. Fala, fica em paz. Essa guerra não é sua. Existem guerras que a gente é teimoso e quer guerrear. Abacuque descreve toda a sua necessidade. Mas quando chega aqui, ele começa a dizer da experiência dele com Deus. Meu irmão, esperar o dia da desgraça tranquilo não é para qualquer um. Mas é claro que ele está falando da desgraça com seu opositor, com seu inimigo. Mas mesmo assim, quem está sendo afligido sabe como dói o calo. Quem está sendo perturbado sabe como dói a afronta, como dói a perseguição. Você já sabe que o Espírito Santo de Deus está movendo com algumas coisas na sua vida nessa noite. Porque do mesmo jeito que Abacuque se colocou na torre de vigia, a primeira coisa que eu tenho para te falar da parte de Deus é: fica em paz, mas não saia da posição de vigilância. Levante a sua mão, pelo amor de Deus, vire em direção à sua casa. Você precisa ter em paz, mas não pare de orar. Eu vou te dar 30 segundos para você orar por quem está na sua casa. Eu vou te dar 30 segundos para você orar por quem está na sua família. Eu vou te dar 30 segundos para você começar a clamar e pedir a Deus. Aí, em favor daqueles que precisam. Para orar em favor daqueles que não conseguem mais. Eu creio que Deus já está agindo. A gente fica nervoso. A gente vai no problema. A gente faz até cara de sexta-feira. Alguns se viram como eles se enfiam dentro da terra para se esconder, mas você não vai se esconder. Você vai levantar essa cabeça. Você vai dar a mão de frente. Porque Deus há de se manifestar. Deus vai agir. Deus vai agir. Deus vai agir. Deus vai agir. Aleluia. E pode adorar a Deus essa noite. Quem tem boca para adorar esse Deus? Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus. O problema é que tem gente que faz cara de avestruz e se enfia dentro da terra para se esconder. Mas quem tem Deus age diferente. Eu vou começar a liberar uma palavra para a sua vida, para determinar aquilo que é ou não é na sua vida. Abacuque reconheceu o tempo que ele estava vivendo. Você já percebeu, já reconheceu o tempo que você está vivendo nesse tempo? Esse tempo que passa na sua vida, as condições que você está vivendo hoje, você precisa reconhecer isso. Porque a Salomão vai escrever em Eclesiastes capítulo 3 que tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo determinado para você viver cada fase da sua vida. Agora, eu não quero vestir roupa de alegria quando é momento de guerrear. Não quero vestir roupa de tristeza quando é momento de se alegrar. Ei, ao poder do sangue de Jesus. Quem tem motivo para se alegrar? Quem tem motivo para adorar? Nós temos que tomar uma atitude diferenciada. Porque, pastor Marco, tem momento que eu tenho que guerrear. Em momento de guerra, irmão, é joelho no chão, é escudo na mão, espada na outra. O inimigo vier em direção à sua casa, você
você vai pegar a espada de Deus. Cadê a tua espada aí? A gente vai fazer um ato profético agora. Vamos fazer agora, Modesta. Vamos fazer agora. Ah, João, a gente vai fazer isso agora. Pega aí a tua espada. Essa aqui é a arma que você vai vencer. Quando Satanás começar a querer se levantar, fazer gracinha, você vai levantar essa espada e vai começar a orar dentro de casa. Você vai começar a clamar, porque quem não tem Deus tem esperança que Deus vai se levantar. Então não é pela minha fé que eu vou ficar parado, é pela minha fé que eu vou avançar. Porque minha fé está em Deus, quem tem que estar em Deus. Levante a sua espada aí. Levante a sua espada aí. Ah, meu Deus do céu. Você entende que é pela palavra que a gente vence? Você entende que é pela palavra que a gente vence? É aqui pela palavra. É pela palavra! Não tem mandinga que faça a gente vencer as aflições dessa vida. É pela palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Salmista fala, Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você está andando na escuridão, está andando sem resposta, é porque a palavra não está na tua mão, porque se ela tiver, ela ilumina, ela te dá estratégia, ela não vai deixar você fracassar. Levanta a tua palavra aí mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Coloca essa palavra agora no teu coração. Escute esse louvor. Escute esse louvor, escute esse louvor. A minha, a tua atitude, ela tem que ser diferente. Ela precisa ser diferente. Esconderijo, não estou
de Jesus. Essa é a ação de quem confia em Deus. Nada vai roubar nossa fé. Exatamente o que aconteceu com Abacuque, o que acontece comigo e contigo, discerno do tempo. Entendo o tempo que você está vivendo, tem tempo de chorar, mas também tem tempo de sorrir. Tem tempo de ficar prostrado, mas tem tempo de se levantar. Tem tempo de adorar, tem tempo de levantar a mão. Tem tempo de confiar em Deus. E nós estamos num tempo onde a gente entende o Senhor que é a nossa força. O Senhor que é a nossa força. Ele é que pelega por nós. Êxodo 14:14. O Senhor pelegará por nós. O Senhor pelegará por nós. O Senhor pelegará por nós. Você tem que ficar calado. Espere que Deus saia aqui. Espere que Deus saia de alimentar. Nós temos que confiar em Deus. Eu creio. Ele já está se movendo. Ele já está se movimentando. Eu não vivo. Tem uma coisa aqui que a Bacuque fez que nós precisamos fazer. Não adianta querer discutir, fica calado. Segura a tua onda, e no momento certo Deus vai começar a vir tanto que ele diz: ainda que a figueira não floresça. A Bacuque sabe que se eles viessem, eles iam destruir tudo. Eles iam arrancar tudo que eles tinham, arrancar gado, arrancar alimento. Não ia ter mais colheita, ainda que não tenha colheita para sua casa, ainda que não tenha gado, se entregue a Deus e se alegre em Deus, porque Deus é o Deus da sua salvação. A nossa alegria não está na comida, a nossa alegria não está na bebida, está na salvação de Deus em Deus. A nossa esperança está em Deus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Tem um pouco de esperança para essa casa. E o tempo de Deus vai colocar tudo no devido lugar. Está chegando um tempo de paz, um tempo de alegria. Deus vai trazer calmaria, vai trazer sossego. Deus vai colocar tudo no devido lugar. Eu profetizo. Aleluia, o tempo de crescer nessa casa. Aleluia, o tempo de paz, de libertação. A salvação vai vir nessa casa. Eu creio. Até a libertação financeira. Olha o Deus do céu. Tem gente que está amarrado, não consegue dar. A poder do sangue de Jesus. Deus vai mover nessa casa. E vai altar aquilo que não presta. Eu creio que eu preciso colocar o nome de quem está chegando. Profetiza aí. Vai chegar tempo de salvação. Fala aí, vai chegar o tempo de alegria. E aí vai chegar o tempo de paz. Vai chegar o tempo de retorno. Tem milagre da sua casa. Tem cura da sua casa. E daí tem salvação da sua casa. Deus! 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 Deus!
juntos aí agora. Você vai orar por ele vai orar por você. Você vai orar por ele vai orar por você. A oração vai ser: nós vamos nos alegrar do Senhor. Nós vamos exultar no Deus da nossa salvação. Isso é fé. A fé faz a gente andar por onde a gente não imaginava. Porque Deus faz essas coisas. Deus fará. Porque Deus é tua força. Ele fará o teu texto como da força. Porque ele vai te dar condição de não fracassar. A força é animal veloz. A força é animal que ninguém conseguia parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Quem tem boca para adorar hoje. Quem tem boca para louvar hoje. Quem tem boca para exaltar o Senhor. Exalta a Deus aí. Exalta a Deus aí. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. A gente quer vencer guerra, quer vencer batalha, mas não quer dar dinheiro contra o nosso. Não quer ter quem garante a nossa vitória. Abacuque termina dizendo: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. O inimigo vem, mas o Senhor é a minha força. A peleja se levanta, mas o Senhor é a minha força. Está falando mal de mim, mas o Senhor é a minha força. Ele está tentando me desculpar, mas o Senhor é a minha força.
você pode levantar a mão. Adorar. 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 Vamos encerrar. Mas eu preciso fazer uma única pergunta. Você que veio aqui essa noite, que ouviu essa mensagem, que louvou conosco, entende que você veio aqui no Espírito Santo de Deus. Alguém te convidou, Deus, olha para Deus. Mas você abriu essa porta. E você sabe que as pelejas que você está vivendo são muito parecidas com a de Abacuque. Tem afronta, tem levante, tem gente debochando, tem gente rindo na sua cara. Mas só tem uma maneira de você vencer isso. É entendendo que o Senhor é a tua força. Ele fará os teus pés como da corça. A corça era um tipo de animal que ela era veloz. Quem ia tentar pegar ela não conseguia. Por isso que ela subia a lugares altos. Ele vai te dar força na perna. Ele vai te dar estratégia poderosa para tu subir a lugares altos. Subir a lugares altos. Tem gente ali que já entendeu. Mas só tem uma coisa. Você precisa reconhecer que o Senhor é a tua força. Quem deseja receber livramento, alegria, paz e salvação na sua casa, porque tem coisa lá dentro que está morta, que só vai tornar a ter vida quando o Senhor chegar, porque Ele é a tua força. Ele é a tua força. Sai do seu lugar e que adora você que quer receber Jesus na sua vida como seu Salvador, você que quer reconhecer de verdade, Deus nessa casa.